Oi, gente, hoje bom dia, 30 de novembro, Manhã no Ar começando bem cedinho agora com você, trazendo as informações aí da nossa cidade, dessa noite, dessa madrugada e também tudo para você se programar para o dia de hoje. Olha só os destaques que nós preparamos na edição de hoje. Avião da Força Aérea Brasileira que vai ajudar no resgate dos corpos de jornalistas, jogadores e dirigentes da Chapecoense mortos no acidente aéreo da Colômbia chega a Manaus. O acidente deixou 71 mortos, comoveu o mundo todo, deixou aí o Brasil de luto e entristeceu atletas amazonenses que enfrentaram nos campos ou conviveram com os atletas e com os técnicos Caio Júnior. Desaparecimento de jovem depois de abordagem policial no bairro Grande Vitória dos 3 jovens completa aí um mês. Polícia diz que trabalha intensamente para elucidar o caso, mas as famílias das vítimas pedem justiça. No quadro Na Ponta do Lápis, uma nova forma de celebrar aniversários. Famílias se unem em festas compartilhadas e dividem as despesas das comemorações. Tem também o Peladão a Bordo, as notícias do esporte e o trabalho dos Duendes do Noel, um grupo de voluntários que faz um trabalho social muito bacana na periferia de Manaus. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 4 minutos, estamos ao vivo como todas as manhãs e você pode participar do Manhã no Ar com a gente, mandando para cá sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí o número de novo, 992258767. E você também pode entrar na página do Facebook e interagir com a gente por lá. A gente começa a edição de hoje falando sobre o acidente aéreo que matou 71 pessoas em Medellín, na Colômbia. Entre as vítimas, jogadores da Chapecoense e jornalistas que iriam cobrir a final da Copa Sul-Americana, a partida de futebol que aconteceria na noite de hoje. A aeronave da Força Aérea Brasileira, que vai trazer de volta para o Brasil os corpos das vítimas, chegou ontem aqui em Manaus. A Amanda Morim acompanhou essa chegada e mostra agora pra gente. A aeronave modelo Hércules C-130 pousou no aeroporto de Ponta Pelada, na capital do Amazonas, por volta das 8 horas da noite. Nela vieram 2 tripulações que vão ficar em prontidão para auxiliar no translado dos corpos da queda do avião Lamia CP-2933 ontem na Colômbia. O avião veio do Rio de Janeiro e deve permanecer em Manaus até receber a ordem do comando de missão que faz o resgate em Medellín, o que pode acontecer até o início da tarde desta quarta-feira. Se o voo for direto, a viagem deve durar em torno de 4 horas. Segundo o comandante do 7º Comar, a aeronave é a segunda maior da Força Aérea Brasileira e tem capacidade para transportar até 20 toneladas. Ela está na cidade porque é uma das rotas estratégicas para chegar na fronteira do Brasil com a Colômbia. No caso dessa aeronave, ela está apenas levando a disponibilidade que ela tem para trazer os nossos brasileiros. Então, a outra aeronave que levou equipes técnicas especializadas para ajudarem e apoiarem a Colômbia naquilo que eles solicitarem. E por isso, Manaus vai oferecer todo o suporte para a tripulação e ajudar no que for possível nessa missão. Além de ser um pouso técnico para reabastecer e onde ela tem o apoio da base aérea de Manaus, também fica muito mais próximo do destino, que é lá na Colômbia, de onde nós poderemos atender com mais presteza quando for liberada a decolagem dessa aeronave. 76 pessoas morreram. Entre as vítimas eram jogadores e a equipe técnica da Chapecoense, jornalistas e a tripulação do avião. O time que iria disputar a final da Copa Sul-Americana partiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia. Segundo a imprensa local, a aeronave perdeu contato com a torre de controle às 1h15 da madrugada dessa terça-feira, horário de Brasília. Ele caiu ao se aproximar do aeroporto José Maria Cordoval, em Rio Negro. 6 pessoas sobreviveram e estão hospitalizadas. A comemoração deles no vestiário, quando houve a classificação para a final, e essa imagem já rodou o mundo, o Brasil inteiro, quase todos os jornais mostram, porque é realmente muito contrastante
a tragédia vivida hoje com a alegria vivida por eles há pouco tempo. O jornal A Crítica de hoje também destaca esse acidente aéreo. A manchete é luto no futebol. Avião que levava a Chapecoense à disputa final cai na Colômbia. E tragédia comove o mundo. Entre as vítimas, há 19 jogadores do clube e 21 jornalistas. Você pode conferir essa e outras reportagens no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando, se você ganha um mês de assinatura digital, o aplicativo está aí disponível para os sistemas Android e também iOS. Ainda falando sobre o acidente que vitimou a equipe da Chapecoense, aqui no Amazonas, uma equipe especial ainda guarda as lembranças aí do contato que teve com os jogadores e a comissão técnica. Em abril desse ano, o time da cidade de Chapecó, lá de Santa Catarina, disputou a Copa do Brasil com o nosso Princesa dos Solimões aqui em Manacapuru. Um time que marcou história nesse estádio. Adversário do Princesa dos Solimões na Copa do Brasil deste ano, a Chapecoense jogou e venceu no gramado do Estádio Gilbertão. O resultado daquela partida foi 2-1 para a equipe da Chapecoense, mas nesse momento o que menos importa é o resultado do jogo. Na verdade, o que fica foram os bons momentos de quem conviveu com os jogadores ali, fora do campo. Em campo, naquela partida, Toró lembra que ganhou do jogador Kempes da Chapecoense o calção utilizado por ele no jogo. Ele ia me dar a camisa, mas ele falou que a camisa ia levar para a família dele. Ele foi e falou, tem o meu calção aqui, leva para você e guarda de lembrança. O roupeiro do Princesa foi uma das pessoas que mais teve contato com os jogadores da Chapecoense. E com os olhos vidrados na TV, ele acompanha incrédulo as notícias do acidente. O roupeiro de lá chegou, me deu um quadro Chapecoense, esse que estava no voo agora, que felizmente faleceu, né? Ele foi um deles que levou uma camisa para mim de lembrança. Eu não estou nem acreditando, a ficha dela não caiu, né? O diretor de futebol do Princesa dos Solimões lembra das amizades formadas durante os confrontos. A gente que teve a honra e o prazer de se enfrentar na Copa do Brasil esse ano, a felicidade de conhecer seus dirigentes, seu presidente e alguns jogadores, pelos quais fizemos até amizade aqui. Até semana passada a gente se comunicava, desejando boa sorte. E infelizmente acontece essa tragédia de um sonho vira um pesadelo. Terrível mesmo. Outro jogador que também enfrentou a Chapecoense com a camisa do Princesa dos Solimões foi o Nando. Ele chegou a conviver de perto aí com duas das vítimas do acidente que matou 71 pessoas na Colômbia ontem. Foi com lágrimas nos olhos que Nando lembrou dos 6 meses que jogou pelo Cianorte no Paraná em 2004. O time era treinado por Caio Júnior. Na época, Danilo Padilha, com 17 anos, era o goleiro reserva. Os dois estão entre as vítimas do acidente aéreo que deixou mais de 70 mortos na Colômbia. O Caio é um cara super sério. A gente já conhecia ele, ele era, antes de ser treinador, ele era comentarista da Rede TV, da Sport Rede TV. E naquele tempo a gente jogava a Série B, a gente já via os comentários dele, né? E em 2004 foi quando eu fui para o Cianorte e reencontrei já como treinador, né? Inclusive, quando eu cheguei lá, ele não conhecia. Eu me lembro que teve um amistoso, estava falando para minha família, para meus irmãos, que foi o último jogo. Aí o Caio me colocou no segundo tempo e eu entrei e marquei o gol da vitória. E de lá ele me chamou na confraternização, me chamou lá na sala dele pelo preparador físico, o Char, que hoje ele é preparador físico do Gilson Klein, tá no Palmeiras. Me chamou lá na sala dele e falou, olha, Nando, a partir de hoje você vai ser o 9, vai ser meu jogador titular. E a gente lembra desses. Nando se aposentou depois de jogar contra o Chapecoense ainda esse ano pela Copa do Brasil. E foi na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, a última vez que ele viu o amigo Danilo. O goleiro chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Foi legal a gente se reencontrar depois de 12 anos, né? E ele já numa equipe grande, inclusive ele estava há 6 anos já na Chapecoense. Ele falando para mim, 32 anos, que ele estava muito feliz lá. Ficou feliz de ter falado comigo, perguntou pela minha filha. Naquele tempo também todos, ela era xodó, né? Tinha poucos jogadores que tinham filho, naquele tempo que a família estava junto, o resto era tudo mais jovem. E foi momentos que fica guardado.
triste realmente. Como você já viu aí na reportagem, a aeronave da Força Aérea Brasileira chegou a Manaus, está aguardando a liberação para decolar. O avião vai realizar o translado dos corpos das vítimas do acidente. O Márcio Azevedo traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Com ele eu falo agora ao vivo, não é isso, Márcio? Olha, há alguma previsão aí para que a aeronave siga para a Colômbia? A gente já sabe a hora que vai acontecer isso, provavelmente, Márcio? Oi, Dani, muito bom dia a todos que estão conosco. Não, a aeronáutica ainda não tem esse horário confirmado. Eles estão de prontidão, a tripulação tanto desse Hércules que você vê aqui ao fundo, que é o que chegou ontem à noite do Rio de Janeiro para dar esse apoio, a outra aeronave do mesmo modelo que já estava aqui na base aérea de Manaus e que está na base aérea de Manaus, estão todos de prontidão aguardando essa autorização de decolagem. O porquê de tudo isso? Porque não adianta eles chegarem lá ainda e ainda não está liberado, os corpos não estarem liberados pelo Instituto Médico Local da cidade de Medellín. Então, enquanto essa liberação dos corpos não é feita, a nossa Força Aérea Brasileira, juntamente com o governo colombiano, fazem os trâmites legais também para a autorização de sobrevoo da nossa aeronave e pousar lá em solo colombiano. Isso deve ocorrer até o fim do dia de hoje. Essas aeronaves saem daqui de Manaus, as duas, vão para a cidade onde estão os corpos e de lá elas têm capacidade para seguir direto até a cidade estipulada, seja São Paulo, seja a própria, o interior a capital de Santa Catarina, para onde seria o local mais próximo de Chapecó, a cidade onde esses corpos devem ser velados, porque ainda há a possibilidade do avião primeiro ir para São Paulo, porque existem muitos jornalistas desses que faleceram que residem na capital paulista e ali na área central do país. Então esses aviões permanecem aqui, esse chegou ontem à noite e o outro já estava aqui cumprindo missão. São dois Hércules que têm capacidade para transportar 10 toneladas cada e fazer voos de longa distância, porque você, não sei se dá para perceber, eu vou até me afastar aqui, Domingos, ali próximo a essa asa, você vê algo que assemelha, quem olha assim acha que é uma bomba pelo formato, mas não, ali é um tanque de combustível auxiliar. Então a aeronave ela tem a capacidade dos tanques que estão nas duas asas, além disso eles têm esses tanques extra, um desse lado e um outro no lado contrário, que leva combustível auxiliar para dar uma maior autonomia de voo a essa aeronave. E aí eles vão resgatariam todos os corpos dos jogadores, da comissão técnica e também dos jornalistas que faleceram nessa tragédia que desde ontem vem tomando comoção nacional no Brasil, aqui em Manaus, em vários locais. Agora, Dani, para quem está nos ouvindo, o que chama a atenção são que os dois tripulantes que sobreviveram, a comissária, a Rimena Soares, e o técnico de voo, o Irving Tumiri, pelos relatos deles, de fato, a principal hipótese para a queda desse avião foi a chamada pane seca, a falta de combustível. A própria Rimena Soares, em entrevista ao jornal El Colombiano, que é um jornal de notícias, um dos principais jornais da cidade de Medellín, relatou que o avião, simplesmente os motores pararam de funcionar, houve uma queda súbita e, na sequência, o impacto. Já o técnico de voo falou que o que salvou a vida dele foi o procedimento de segurança para um pouso de emergência, ou seja, aquela posição em que a pessoa coloca algo nas pernas e toma a posição fetal. Inclusive, o Irving Tumiri relatou que quando muitos passageiros perceberam que o avião ia cair, alguns chegaram a soltar o cinto de segurança, levantar de suas posições e gritar em desespero. Só relembrando aí, apenas 6 pessoas sobreviveram a esse acidente, 71 faleceram de um total de 77 pessoas a bordo nessa que já é considerada a maior tragédia envolvendo esportistas do mundo todo e também que levou muitos jornalistas. Então, aqui de Manaus partem essas duas aeronaves, só para deixar claro, elas não são aqui da nossa capital, não são da base aérea de Manaus, elas são da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, mas rodam o Brasil todo cumprindo missões para a Força Aérea Brasileira. E vão sair aqui da nossa cidade, que em linha reta é o local mais próximo no Brasil do local onde estão os corpos. Então, saem daqui de Manaus para resgatar esses corpos. Podem sair ao longo do dia de hoje, mas essa informação ainda não está confirmada. Dani. Obrigada, Márcio Azevedo. A gente, claro, continua acompanhando. O Márcio aí da base aérea, nossos repórteres ao longo do dia, para acompanhar de que maneira a base aérea aqui de Manaus pode dar o apoio para o retorno dos corpos desses brasileiros, que infelizmente perderam a vida lá na Colômbia. Todos eles trabalhando, tanto os atletas quanto os jornalistas
estavam se deslocando para trabalhar, cada um na sua função. Muito triste mesmo, uma tragédia que marca a história do mundo todo. Obrigada, Márcio. A gente volta a qualquer instante com você. Há um mês, 3 famílias do Grande Vitória vivem um drama também, né? O sumiço dos jovens Alex Júlio, Rita de Cássia e Everton Marinho. Eles desapareceram depois de uma abordagem policial e até agora nenhuma pista do que pode ter acontecido com o trio foi encontrada. A polícia diz que trabalha intensamente para tentar resolver o caso. Essa mulher anda pelas ruas quase todos os dias em busca do filho. Arlete é mãe do mecânico Alex Júlio Roque de Melo, de 25 anos. Uma das 3 pessoas que desapareceram no dia 29 de outubro. O motivo? Nem ela sabe explicar, mas sabe como aconteceu. É certo uma polícia pegar e abordar um cidadão e dar fim nele, que eu não possa ver mais. É um direito de uma mãe enterrar o seu filho. Se ele matou, se ele está sequestrado ou não. Por que eles não podem confessar? Mas se fosse um Arlete, se fosse um Cláudio, ele ia apanhar até dizer. Eram quase 3 horas da manhã quando Alex, a atendente de caixa Rita de Cássia Castro da Silva, de 19 anos, e o primo dela, Everton Marinho, de 20, saíram de uma festa no bairro Grande Vitória, na Zona Leste. Eles foram abordados por policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária, nessa esquina. De acordo com a mãe de Alex, a abordagem durou 45 minutos. Nas imagens do circuito de segurança de uma loja, dá para ver a viatura abordando a moto dos jovens. Eles são revistados e, depois de uma conversa, outro carro da polícia chega ao local. Um dos policiais apreende a moto enquanto eles são levados na viatura. E essa foi a última vez que os 3 foram vistos, neste ponto. Horas depois, os familiares foram até um ramal no Grande Vitória procurar pelos 3, mas nada foi encontrado. Apenas alguns objetos, um saco plástico com sangue, cápsulas de bala e um chinelo, que a família de Alex afirma ser dele. Foi então que iniciou o que os familiares dos desaparecidos chamaram de a busca pela justiça. Uma noite depois do crime, eles fizeram uma manifestação em frente à Sicom, onde os PMs trabalhavam, e desde então cobram respostas. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, chamou alguns policiais para depor e teve acesso ao vídeo. Como você viu nas imagens, as 2 viaturas usadas na abordagem dos jovens parecem com essa daqui. Os familiares dos desaparecidos até vieram à 4ª Sicom perguntar sobre os 2 veículos. Chegando aqui, eles encontraram o aspirante Luiz Ramos, mais conhecido como Boca de Lata pela comunidade. Ele disse que os 2 carros tinham sido levados para lavar. Apesar da escassez de provas, a delegacia especializada em homicídios e sequestros conseguiu verificar que pelo menos 6 PMs aqui da 4ª Sicom estavam envolvidos nesse crime. E o motivo pode ter relação com o tráfico de drogas. A equipe de investigação também descobriu que Alex já respondia pelos crimes de roubo e homicídio. E neste mês, ele foi apontado como um dos envolvidos na morte de uma líder comunitária no Grande Vitória. Alex também é suspeito de planejar a execução de 3 policiais militares, entre eles o aspirante Luiz Ramos, o Boca de Lata. Em uma conversa telefônica interceptada pela polícia, o mecânico pede autorização ao traficante Ronaldo Marical Flores, o MK, apontado como chefe do tráfico de drogas, para matar o PM. Só que a falada é assim, ó, ele tinha ido embora, ele voltou. Aí ontem, eles tinham pagante doido lá, pegou 2 meninos nossos lá, apontou a arma na casa do menino. Pode resolver? Resolvi um outro, vou resolver outro hoje, pronto. Além do aspirante, o pedido seria também para executar outro PM e um policial da Rocam, que não tem envolvimento com o sumiço dos jovens. A Delegacia de Homicídios trabalha com a hipótese que o desaparecimento dos 3 tem a ver com as ameaças. Tudo leva a crer que, de fato, a abordagem foi feita em cima do Alex, já por conta das ameaças que ele proferia contra um dos aspirantes que está preso. Veja, o Alex Júlio Roque de Melo, ao contrário do que parece, não tinha nada de santo, nada, absolutamente nada de santo. É um cidadão que praticou vários homicídios, roubos, promove o tráfico de drogas, inclusive entre crianças na comunidade. É tido como 02 dessa associação, dessa organização criminosa voltada pelo tráfico de drogas. A mãe de Alex nega tudo. Eu acredito que isso tudo é mentira. Isso foi uma montagem, porque o meu filho não era envolvido com tráfico de nada. Se estão falando
ele não está aqui para defender, tá entendendo? Ele não está mais aqui, ele está no outro patamar. Então, hoje, as pessoas falam o que querem. As abordagens policiais são comuns, faz parte do trabalho da corporação. O problema é quando a situação foge do controle. Em 2015, segundo a Corregedoria da PM, 45 pessoas foram mortas durante intervenções da Polícia Militar. A maioria das alegações é de legítima defesa. Foi um suspeito que ameaçou a vida de um policial. O delegado da Homicídios disse que vai aguardar o resultado da perícia para poder dar mais informações sobre o caso. A gente aguarda nesse momento a expedição dos laudos, que vão poder dar um indicativo para a gente, né? Confirmar se o sangue que está na sandália é do Alex ou não, confirmar se o cartucho deflagrado pertencia a algum dos policiais envolvidos na ocorrência, envolvidos na apuração. Entendeu? Não se trata de fazer pré-julgamento dos policiais nesse momento, a prisão é apenas para a investigação, então a gente ainda tem um prazo para poder avançar e estamos fazendo isso nas medidas legais. O delegado também contou sobre o andamento das investigações. A gente segue em franca e plena investigação, cotejando os elementos de prova que a gente tem colhidos diariamente, com aquilo que a gente já obteve e para poder tentar, num prazo do inquérito, tentar efetivamente elucidar o caso e apresentar essa ocorrência tanto para a família quanto para a sociedade amazonense. No total, 10 policiais militares foram presos temporariamente. 7 tiveram a prisão prorrogada. Eles estão detidos no batalhão de guardas da PM. Já a dona Arlete e as outras famílias dos jovens desaparecidos continuam a procurar. Em um momento de dor, o único desejo dessa mãe é enterrar o corpo do filho. Se eu encontrar ele, apenas os ossos eu vou enterrar, porque é um direito de uma mãe. Aonde estão os nossos filhos, porque é um direito de uma mãe. A Arlete, a Lindalva, a mãe do Everton, enterrar os nossos filhos. Se eles estão vivos ou mortos, mas que eles possam aparecer. Todo mundo aí em busca de uma resposta para esse caso. Acompanhado de um advogado, o acusado de matar a ex-esposa a facadas no último sábado se entregou à polícia na manhã de ontem. Em depoimento, o suspeito confessou o crime, disse estar agindo sob violenta emoção. A gente sabe muito bem que inclusive juridicamente, né, esse tipo de argumento aí não cabe mais. A lei é muito mais exigente, como tem que ser, para que a justiça seja feita. Vamos ver como é que foi, então, o depoimento dele. Jesse James Silva Souza, de 46 anos, chegou à Delegacia de Homicídios e Sequestros na manhã desta terça-feira, acompanhado pelo advogado. E lá mesmo confessou o crime à polícia. No fim da manhã, ele foi conduzido até o 5º Distrito Integrado, que fica no bairro Santo Antônio, zona oeste da cidade. De acordo com o delegado Ivo Martins, Jesse contou detalhes de como matou a ex-companheira dentro do carro dele, com mais de 70 golpes de faca. O estopim para a agressão, a Vanderlice Aragão de Araújo, de 25 anos, foi o celular da vítima. Ambos se encontraram ali na feira de São Raimundo, ele pegou ela no local e foram até um garajão que fica situado ali no bairro do Céu, próximo ao Colégio Dom Bosco, ali por trás. O telefone dela tocou várias vezes, ele tomou o celular dela, né? Ela tomou de volta o celular e passaram a discutir por conta disso, quando em determinado momento ele, discutindo fortemente com ela por conta de problemas com a filha em comum, eles têm uma filha de 6 anos, 7 anos, e aí, então, ele resolveu num ataque de fúria, por conta dela ter retrucado a discussão sobre a filha, e começou a desferir as facadas naquele local. Ela foi morta no estacionamento, dentro do carro. Jesse foi apresentado à imprensa e respondeu a algumas perguntas. Se mostrou arrependido do crime. Já sobre a motivação, Jesse conta que a ex-mulher o traía e que teria transmitido doenças a ele. Além disso, a filha também seria motivo de discussão entre o casal. Ele diz que a menina estaria sendo aliciada. 80, 75 facadas realmente demonstram uma brutalidade, mas ele deve ter tido algum motivo, né? Enfim, um fato não justifica o outro. O fato é que ele já está preso agora, está cumprindo prisão preventiva. A doutora tem 10 dias para fechar o inquérito, vai fazer isso no prazo legal e as providências serão tomadas daqui pelo 5º dia, daqui por diante. A Justiça Criminal começou a ouvir ontem as vítimas do médico Carlos Cury. Ele é acusado de mutilar pacientes depois de realizar cirurgias plásticas. Tamires Cler tem as informações sobre esse caso. 3 vítimas do médico Carlos Cury foram ouvidas pela 11ª Vara Criminal do Fórum Enoque Reis. Pela manhã, outras 2 pessoas também foram ouvidas.
Para mim, ele fosse fazer um cortezinho, puxar e para mim ia dar tudo certo. Quando eu acordei, eu estava totalmente horrível, cortado até atrás e os meus músculos da barriga não tinha mais. E eu fiquei com um buraco durante quase 2 anos, aberto no meu abdômen. Para mim tomar banho, eu tinha que fazer tela e fechar, para não entrar líquido, não entrar água. Foram 2 anos de tratamento intensivo para que eu pudesse sair disso, porque eu já estava próximo de uma infecção generalizada. Nessa primeira fase, que antecede o julgamento, foram feitas as audiências de instrução, onde são ouvidas primeiro as vítimas, em seguida as testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação e, por último, o réu. Segundo a juíza responsável pelo caso, Eurinete Tribuzzi, o réu, o médico Carlos Cury, deve ser ouvido ainda esta semana. Importante ressaltar que nesse primeiro processo analisado pela Justiça, são apenas analisados 9 dos 27 casos que envolvem o médico Carlos Cury. Ele é acusado de estelionato e lesão corporal grave. Na época em que o caso ganhou repercussão nacional, em setembro de 2013, porque o médico teria sido selecionado para o programa do governo federal Mais Médicos, Carlos Cury chegou a afirmar que não tem especialidade em cirurgias. Mesmo assim, realizou os procedimentos. Ao total, foram 27 vítimas dele, além de uma pessoa que teria morrido em decorrência das cirurgias mal realizadas. Cuidar da saúde deve ser sempre prioridade, né? Eu fico feliz em poder dizer que agora em Manaus você tem um lugar dedicado a cuidar de você e com valores bem acessíveis, viu? Eu tô falando aí da Clínica Médica Zona Sul, que fica ali na Avenida 7 de Setembro, em frente ao IFAM, a antiga escola técnica. Na Clínica Médica Zona Sul, você faz as suas consultas em diversas especialidades. Exames laboratoriais, raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma e eletrocefalograma. E ainda pode solicitar aí que alguns desses exames sejam feitos na sua casa. Quer mais comodidade que isso, gente? E o melhor de tudo, a Clínica Médica Zona Sul tem um corpo técnico altamente especializado sob a gerência do infectologista e pesquisador Noaldo Lucena, com consultas e exames em valores que você realmente consegue pagar. As condições são facilitadas. Pegue aí o papel e a caneta que eu vou dar as dicas, o número de telefone, como fazer, falar do WhatsApp também. Ó, Clínica Médica Zona Sul, fica na 7 de Setembro, em frente ao IFAM, antiga escola técnica. Você pode ligar para 3877-6350 para mais informações ou, se preferir, entrar em contato pelo WhatsApp. Anota aí 99164-8737. Vou repetir, hein? 99164-8737, é isso? 35, Clínica Médica Zona Sul. Olha, 15 municípios amazonenses receberam nesta terça-feira o selo Unicef. O símbolo é resultado dos avanços em indicadores sociais e no fortalecimento das políticas públicas, que tem por objetivo melhorar a vida de crianças e adolescentes do nosso estado. Algumas estudantes do município de Manacapuru foram convidadas para abrir o evento. Na plateia, prefeitos dos municípios que se destacaram por ações em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Foi aqui no 2013, neste mesmo auditório, que lançamos o selo. Convidamos a os 61 municípios do estado, já que a cidade de Manaus forma parte de outra iniciativa do Unicef, a trabalhar com a gente durante 4 anos. 15 municípios do interior chegaram à etapa final do programa e comemoram importantes avanços. O Amazonas, há 10 anos atrás, com o índice de subregistro civil de nascimento, especialmente de crianças até 1 ano de idade, beirando os 45%, e hoje estando na faixa de 8%, chegando até a 7,2%, para nós é um avanço muito grande. O município de Humaitá recebeu o selo pela primeira vez. O prefeito conta que foram feitos investimentos importantes no município, principalmente na educação e na saúde. A gente tem o anestesista em Humaitá, a gente tem o ginecologista, o pediatra, isso colocando a saúde na prática à disposição da mãe, da criança de maneira geral que nasce. Para a representante do Unicef no Brasil, apesar de 52 municípios amazonenses terem se inscrito no programa e apenas 25 terem completado o processo, o resultado é positivo.
porque é um processo difícil, é um processo que envolve muito esforço de parte dos municípios, e é importante reconhecer que muitos municípios talvez hoje não estejam ganhando o selo, mas participaram e fizeram ações. Agora a gente muda um pouco de assunto. Cuidar de uma criança pequena com algum tipo de deficiência pode ser uma das experiências mais difíceis para os pais. A gente sabe, tem que ter muita dedicação, muito carinho. Atualmente no país, 25% dos mais de 200 milhões de habitantes têm algum tipo de deficiência, e sabendo da grande dificuldade que uma família passa aí ao cuidar de uma criança com esse tipo de questão, e quanto a demanda, né, e quanto demanda financeiramente dessa família, emocionalmente também, o Abrigo Moacir Alves criou recentemente o projeto Meu Filho é Deficiente e Agora o que eu faço? Justamente para auxiliar essas famílias nesse primeiro momento, né, o momento da descoberta, o momento de encarar o preconceito, que muitas vezes, infelizmente, ainda acontece na nossa sociedade, e também ajudar principalmente a socializar essa criança e a família como um todo. O projeto ainda está em fase de ajustes, precisa de parcerias para funcionar plenamente. O assistente social Igor Melo é um dos idealizadores do programa e está aqui no Manhã no Ar para falar mais sobre esse assunto para a gente. Bom dia, Igor. Que bom que você veio, aceitou o nosso convite. Que bom tê-lo aqui. Bom dia, Daniela. Bom dia ao seu público, né? Na realidade, é com muita satisfação que a gente realmente do Abrigo Moacir Alves realmente está aqui para tentar falar um pouco do nosso projeto. Igor, a partir do momento que, às vezes até no próprio exame pré-natal já é identificado que a criança vai ter alguma deficiência ao nascer, muitas vezes não, isso não é identificado, às vezes por um pré-natal não feito da maneira correta, às vezes porque só se desenvolve a doença, só fica aparente mesmo os sintomas depois do nascimento. Mas é um momento de muita adaptação da família àquela nova realidade, né? Porque na realidade a gente consegue visualizar na questão desse filho que a gente tanto espera, né? E realmente quando nasce com deficiência, realmente há um impacto no primeiro momento para as famílias. E esse impacto na realidade tem que ser construído através das políticas públicas e através do próprio direcionamento, realmente acolher de forma clara e específica essa família que realmente está precisando de apoio e orientação naquele momento, Daniela, porque isso realmente vai ser de peças fundamental para o desenvolvimento das potencialidades daquela criança. Quer dizer, não é porque ela tem algum tipo de deficiência que ela não possa ter uma vida normal ou parecida com uma vida corriqueira como outra criança. É possível e deve-se fazer até chegar ao limite dela, né? O limite de desenvolvimento que ela tem. Muito legal essa tua pergunta, porque na realidade os depoimentos das mães, elas conseguem verbalizar o seguinte: a mãe que consegue, desde pequenininha, compreender essa deficiência do filho e estimular ele de todas as formas, dentro da área da educação, dentro da área da saúde, realmente ele consegue se desenvolver e trabalhar as potencialidades, realmente ser um cidadão para estar junto com a nossa sociedade dentro de todo o contexto social, seja escola, saúde, esporte e lazer. O Abrigo Moacir Alves trabalha há muitos anos com esse tipo de público, né, com esse tipo de questão, e vocês devem, imagino eu, vivenciar no dia a dia essa falta, às vezes, de saber o que fazer dos pais. Foi por isso que vocês decidiram fazer esse projeto? Correto. Na realidade, o Abrigo Moacir Alves hoje já está com 30 anos trabalhando com esse público, né, esse público, na realidade, a gente acaba sendo uma referência também dentro do Estado, dentro dessas políticas públicas, em parceria também com outras secretarias que a gente consegue desenvolver esse trabalho, mas o grande potencial é que a gente percebe no dia a dia que aquelas mães que vêm procurar a orientação dos técnicos, realmente essa preocupação, como lidar naquele momento, e aí a gente pode se reportar também na questão histórica, que antigamente as crianças, né, eram abandonadas quando tinham alguma deficiência. Muitas delas moram no Moacir Alves porque foram abandonadas, inclusive, né? Correto, né? Hoje nós temos lá 47 crianças, adolescentes e adultos, né, que moram, que residem, passam 24 horas do dia dentro dessa instituição. Justamente porque foram abandonadas lá atrás, entraram quando criança, hoje já são adultos, não tem para onde ir, vocês continuam com o acolhimento, é isso? Correto, Daniela, porque se você for perceber, quando a gente se depara com essas situações, as mães se deparam, acabam abandonando essas crianças, não sabe como acompanhar, não sabe como cuidar, não sabe como trabalhar e acaba realmente chegando à nossa instituição e realmente estão adultos dentro da nossa instituição.
Agora, voltando ao projeto. Então, devido a essa procura, esse questionamento das mães e pais também, ficarem perdidos diante da situação, vocês decidiram organizar um programa, um projeto de apoio. Como é que ele vai funcionar, Igor? E já existe um cronograma quando efetivamente vai entrar em funcionamento? Já existe todo um cronograma, todo um planejamento para que a gente realmente dê apoio para essas mães que estão precisando. Mas para que isso realmente aconteça, a gente vai precisar do apoio também da sociedade, dessa sociedade civil, para que realmente contribua com esse projeto, porque esse projeto visa o quê? Orientar, dar palestra, trazer profissionais para que a gente realmente consiga trabalhar com essas mães. E aí esse nosso projeto, que é Meu Filho é Deficiente, e agora? Né? Então a gente vai tentar arrecadar recursos para que a gente realmente consiga trazer especialistas e outros profissionais também aqui dentro de Manaus, para que a gente realmente consiga orientar de forma clara, plena, aquela família. Igor, vocês estão montando ainda uma equipe multidisciplinar, né? Ou seja, uma equipe que pode atuar em várias áreas aí, e que seja voluntária, que a equipe queira doar parte do seu tempo para fazer esse trabalho. Quais são os tipos de profissionais, principalmente, que são bem-vindos no grupo de vocês? Na realidade, a gente está firmando a gente firma parceria também com a questão do voluntariado, né? Hoje o abrigo, na realidade, tem praticamente quase 80 profissionais também e parceiros também que fazem parte, né? Nós temos 6 fisioterapeutas, nós temos 2 assistentes sociais, psicólogo, fono, médicos, pediatras dentro desse processo, mas queremos mais. Queremos realmente... O intuito desse projeto é trazer pessoas capacitadas também, que não estão às vezes em Manaus, para vir dar essa orientação para essas famílias que realmente estão precisando naquele momento. E aí, gente, gastar um pouquinho do seu tempo, né? Investir um pouquinho do seu tempo em ajudar o outro, fazer o bem ao outro. A gente sabe que Moacir Alves é um abrigo mais de 30 anos, você falou. É extremamente importante aqui para a nossa cidade. Eu, como repórter, já estive algumas vezes lá, é um trabalho muito bonito. E muitas pessoas acabam fazendo datas comemorativas, vão lá, visitam as crianças, às vezes levam os próprios filhos, né? Esses profissionais liberais que ele falou, para mostrar que às vezes a vida não é tão fácil e cor-de-rosa quanto muitos de nós acabamos passando unicamente para os nossos filhos. Então tem muita gente que leva as crianças para a gente ter no futuro cidadãos com menos preconceito, pessoas mais solidárias, que possam ajudar. Vocês também fazem esse tipo de... Vocês também são bem-vindas a esse tipo de ajuda lá no Moacir Alves, né? Isso mesmo, Daniela, porque na realidade a gente até fala, né? Às vezes o que é que você está precisando? Às vezes as nossas crianças precisam apenas do carinho, de um abraço, e realmente eles ficam tão felizes quando eles realmente, essa comunidade realmente se faz presente lá, e quando tem essas datas comemorativas que as crianças fazem, os aniversários lá, realmente eles ficam encantados. Por quê? Porque na realidade é um momento também de a gente trazer a sociedade para dentro do abrigo, para conhecer o abrigo, para prestar realmente esse carinho, essa fraternidade, junto com aquelas crianças, aqueles adolescentes e aqueles adultos que estão lá dentro. Às vezes é mais difícil, inclusive, ter tempo para fazer isso do que dar um dinheiro, né? Mas isso também é muitas vezes o que mais se precisa. Não é só o leite, não é só a fralda, esse tipo de doação, que claro, é importante também, mas doar um pouco do seu tempo e do seu afeto para essas pessoas que precisam. Agora, Moacir, a gente tem um depoimento de algumas mães que mostram exatamente como é que é viver com um filho que tem algum tipo de deficiência, como é que elas lidam com isso. E aí a gente vai ficar bem claro para a gente o quanto esse tipo de curso é importante. Vamos ver esses depoimentos. Aqui a gente fica de segunda a sexta, direto ela fazendo tratamento. Porque não pode parar, né? Porque senão ela já estava perdendo massa muscular, ela já estava ficando estrofiada, mas graças a Deus que ela tá ok já. E ela está evoluindo bem, né? Mas é isso, né? Que as pessoas tenham muito cuidado, né, com os seus filhos, prestar muita atenção, né? Que a gente pensa que é só uma simples dor de cabeça, né? Porque ela usa óculos. Eu achando que a dor de cabeça era do óculos que já estava vencido, né? E quando pensou que não era, né? Foi um choque muito grande para mim. Eu, como mãe, eu só não recomendo para ninguém passar pelo que eu passei, entendeu? Porque de eu ver a minha filha se acabando ali em cima de uma cama, ali na sala de reanimação, eu só chorar sem poder fazer nada de lá, né? Mas graças a Deus que Deus usou a mão daqueles médicos, né? E Deus teve misericórdia dela. E eu estou aqui sendo acompanhada por psicólogo, está aqui no abrigo, tendo apoio de todo mundo aqui, né?
da dona Claudete, de todos eles aqui, trata a gente muito bem. Tem sido a minha segunda casa dentro do abrigo. Com 1 ano e 7 meses, ele começou a sentir, começou a afetar ele, começou a afetar o intestino, a bexiga, começou a ter dificuldade de andar. Aí ele ficou internado 2 meses. Aí nesses 2 meses, sempre falava para os médicos que ele tinha esse problema, né? Ele tinha nascido com isso, aí eles falavam que não tinha nada a ver. Aí fizeram essa cirurgia nele de apendicite. Aí não tinha nada. Aí após 2 meses, após 1 mês ele estava operado, aí fizeram logo outra cirurgia, quando ele foi transferido no outro hospital, que viram que o problema dele era outro, não era apendicite, né? Era outro problema. Aí fizeram a cirurgia certa nele. Após de lá, já tinha afetado já a parte motora dele. Aí eu fui fazer o tratamento dele agora. Faz fisioterapia, já está fazendo 1 ano de fisioterapia. Ele já tem 3 anos, né? Quando ele começou a sentir os sintomas, ele tinha 1 ano e 7 meses. Agora, com 3 anos, ele já está bem melhor. Ele já consegue correr, já consegue andar, já consegue pular. O equilíbrio dele já está super melhor, entendeu? Do que ele estava antes. Antes ele não conseguia nem sentar, nem ficar sem apoio. Ele começou tudo de novo, engatinhar, andar, trocar passinho. Do que ele já tinha feito, do que a fase do já tinha passado, ele começou de tudo de novo. Ele começou a engatinhar, começou a dar passinho. Isso foi para mim, entendeu? Foi uma vitória quando eu vi meu filho dando os passinhos como se fosse o primeiro passinho dele. Aí o depoimento da Nilvana, antes a Jacira também falou com a gente. A gente sabe, Igor, que não é fácil, mas a gente vê por esses depoimentos que são mulheres fortes, né, dedicadas àquela causa dos próprios filhos e que recebem o apoio de vocês. Correto, né? Elas estão aí lá na instituição, né, fazendo acompanhamento com a fisioterapia, com outros profissionais, psicologia, e isso realmente estimulando a cada criança e cada adolescente que está lá, estimulando essa potencialidade para que realmente se venha a desenvolver. Aquela paciente, a primeira, na realidade, ela adquiriu Guillain-Barré, ela veio do município daqui do nosso estado, já está 6 meses no abrigo e está conseguindo se recuperar. Ela só chegou lá praticamente mexendo o pescoço. Essa doença causa uma paralisia, né? Isso, né? Ela teve a Guillain-Barré e ela está em processo de evolução, está evoluindo e graças a Deus realmente se encontra bem melhor do que chegou no abrigo, fazendo acompanhamento todo dia com os profissionais. Então, Igor, a gente está finalizando nossa entrevista. Eu queria que você desse para a gente o serviço, né? Quem quiser ir até o Moacir Alves, acompanhar o trabalho de vocês, seja com alguma ajuda financeira ou doando o seu tempo como voluntário, como é que deve fazer? E é interessante, a gente vai estar colocando aí também no vídeo, vai estar aparecendo aí para que a gente coloque aí, né? Abrigo Moacir Alves, www.abrigomoaciralves.org. Dentro da nossa homepage, lá vai aparecer também o Kikante. Kikante é uma plataforma para que a gente consiga arrecadar recursos para a gente tocar esse projeto, né? E aí a pessoa pode dar quanto quiser, pode ser pessoa jurídica, pessoa física, e aí a ideia é a gente arrecadar para a gente também estar atendendo esse público que realmente ainda não se faz presente dentro da nossa instituição. A nossa meta é arrecadar esses recursos, é uma plataforma que tem o Grand Pix, tem o Médicos Sem Fronteiras. A gente está mostrando exatamente aí, olha, o que você está falando, né? Isso. Que é a plataforma que pode, você pode, através dela, ter mais informações desse projeto, que é de apoio aos pais das crianças com algum tipo de deficiência, que a gente sabe que a família também tendo apoiada, ancorada ali, fortalecida, isso reflete diretamente no restabelecimento, no desenvolvimento da criança com deficiência. Então, essa plataforma, através dela, pode ter mais informações. Nessa plataforma, você clica nela, vai aparecer lá quanto é que você vai efetuar o pagamento, pode ser no cartão de crédito, pode ser através de boleto, você vai conhecer a plataforma e ali está o nosso site de todos os nossos serviços, as nossas ações, tem tudo ali, fotos, vídeos que você pode estar acompanhando também dentro do site do Abrigo Moacir Alves e aí dentro dessa plataforma e aí a gente tentar contribuir, que eu acho que aí é que é interessante, é a sociedade tentando contribuir com o Abrigo Moacir Alves para que a gente consiga de forma estruturada, atender a essas mães, a essas crianças que estão precisando ser estimuladas e desenvolver as potencialidades dela, Daniela. Igor Melo, assistente social do Abrigo Moacir Alves, muito obrigada por ter vindo. A gente espera realmente que as pessoas se mobilizem e possam ajudar nesse trabalho
seríssimo que vocês fazem e importante para a sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, em nome do Abrigo Márcio Alves, em nome das crianças que realmente estão lá. Muito obrigado. Até a próxima. A gente vai a um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as notícias do trânsito direto do RC Coop. Tem também o quadro Na Ponta do Lápis, com dicas para quem quer fazer festa de aniversário sem gastar muito. Sabe como é que eles estão fazendo? Compartilhando, gente. A gente volta em instante.